você, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Você tem que saber, porque é verdade, não é fake news, é de verdade, porque não tem programa melhor do que esse na tarde brasileira. Só vem aqui os melhores. E atenção, atenção, vocês sabem, mas o doutor Juliano precisa saber. Tem 2 requisitos para participar do programa, são importantíssimos, 2 requisitos. Primeiro, que seja inteligente, porque só pode vir gente inteligente aqui. E a outra coisa é que seja bonito, porque senão... A gente recebe a foto, dá uma olhada, esse pode. Senão, gente feia não entra aqui. Eu já sempre falo pro pessoal, mas é regra. Mas com exceção do Wilson, a gente pode atender as pessoas que não são tão bonitas. Vamos lá, gente. Eu quero que você participe com a gente. Você vai participar mandando a sua opinião, mandando a sua pergunta, mandando também o seu comentário pelo youtube.com/TV Rede Vida, TV Rede Vida. Só mandar aqui pra gente, eu vou ler à medida do possível aqui, mas eu quero apresentar pra vocês, veja só quem tá com a gente, o grande Rodolfo Beltrame. Obrigado, Rodolfo. O Rodolfo é fisioterapeuta, educador físico, faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo, maravilhoso, principalmente com os idosos, né? Principalmente com os idosos. E tem um carinho, uma coisa assim, sabe uma coisa? Eu fico sempre emocionado quando eu vejo o seu trabalho. Obrigado, viu? Obrigado. Doutora Albertina Duarte, essa você não precisa apresentar para essa aqui. É a rainha da simpatia, a portuguesa mais... Nasci lá. A portuguesa, mas olha, é uma referência na ginecologia, viu? E na obstetrícia aqui no Brasil, viu? Uma referência. E olha, com ela o negócio é pá, a gente pergunta é tá, não tem meias palavras. Obrigado, doutora Albertina. Obrigado. Doutor Juliano Garbúdio, obrigado, doutor Juliano, obrigado pelo convite. Obrigado, viu? Muito obrigado. Aqui, ó, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado porque vocês colocam o tempo de vocês para que a gente possa ajudar tantas e tantas pessoas aqui nessa tarde. Obrigado. E obrigado aqui, ó, a doutora Alessandra Oldani. Ela é cirurgiã dentista, mas ela é grande especialista em harmonização orofacial. Você já esteve aqui com o padre Marcos, né? Nunca quis aqui. Sempre um prazer. Ainda bem que chegou o dia. Tá vendo? Adorei. Obrigado. Ele também é fantástico. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Quanta coisa boa a gente vai conversar aqui hoje, mas a gente começa com a nossa frase do dia. Se a vida fosse justa, os brócolis seriam tão gostosos quanto o chocolate. Isso é verdade. Mas não é. Aliás, tudo que é muito ruim, pode ter certeza que faz a gente emagrecer, Não é verdade? Não. Que preconceito com o brócolis, eu gosto. A frase não é minha, Rodolfo. A frase é do outro Rodolfo ali, ó. Do outro Rodolfo. Mas é verdade, né? Tem tantas coisas menos palatáveis que o brócolis. É verdade. Por exemplo, jiló. Jiló é muito difícil. Olha, diz o Luiz Vieira que saudade tem gosto de jiló verdinho plantado na lua nova do luar. Olha que ele... Ô, Rodrigo, coloca essa guarânia, chama Guarânia da Lua Nova. Guarânia da Lua Nova. É uma música do Luiz Vieira. Saudade tem gosto de jiló verdinho. Olha, é verdade. Olha, saudade amarga, né? Bonito, né? Muito bonito. Parece um fado até. Parece um fado e fica dentro do coração, assim, né? É verdade. Muito bem, deixa eu falar com o Paulinho, já volto aqui pra gente. Cascatinhana que tá cantando. Cascatinhana. Índia, Topélio Moreira. Cascatinhana. Essa música, chama Guarânia da Lua Nova. Que é uma música do Luiz Vieira, Eles que fez sucesso na voz deles, né? Espera, vamos escutar. Ó, só. Desgosto que trago em meu rosto de tanta esperança. É bonito esse verso. Saudade, bichinha danada, quem me fez morada e não quer se mudar. Tem gosto de giló verdinho. Obrigado. O Paulinho falou que quem compôs foi Adão e Eva. Não é tão velho essa música. Vamos ver aqui, ó.
Estudo explora benefícios do exercício físico na menopausa e no envelhecimento. Exercício físico é uma beleza para tudo, né? Mas eu vou perguntar aqui ó, a doutora Albertina, depois o Rodolfo vai falar. Na menopausa é o momento que a pessoa começa a ficar também mais devagar, naturalmente, por causa da idade, por causa também das transformações. Mas é importante insistir no exercício físico. Olha, na verdade, eu costumo dizer que menopausa não pode ser menopausa. Tem que continuar a vida. É um ciclo de vida. Agora, tem uma coisa muito importante. Muita gente fala, e o estrógeno faz mal para o coração. É o contrário. Quando o estrógeno diminui, o que vai acontecer? Vai acontecer que as artérias ficam mais rígidas e o coração fica mais rígido. Então, não dilata. O estrógeno diminuindo. Diminui. Então, por isso que as mulheres, quando elas estão na menopausa, elas têm mais risco de infarto. Ah, por causa disso. Porque há um enrijecimento. Agora, o mais importante é que o estrógeno ajuda o aumento do colesterol total e o aumento do colesterol ruim, LDL. Então é por isso que quando você faz exercício, aumenta o HDL e aí melhora toda a perfusão. Então é recomendável que o exercício continue sendo feito. Mais ainda. Porque aí você bloqueia o colesterol ruim, que é o LDL. Então não é, muitas vezes fala, exercício. Tem paciente que fala, doutora, nem aguento mais ouvir falar de exercício. Mas o exercício tem que ser aquele que você gosta, né? Muitas pacientes não querem ir na academia, mas elas façam dança, né? Mas alguma zumba, né? Até o chão, né? Aquelas coisas. Qualquer atividade, a pessoa não pode ficar parada. Ou até lavrar, né? Quer dizer, aula ou varrer a casa, varrer a casa, capinar, fazer alguma coisa tem que fazer. Quer dizer, então, aumentar o colesterol total é uma situação da menopausa. Aumentar o colesterol ruim também é. Se você faz exercício, você melhora o colesterol bom e vai fazer essa um coisa contraponto. Do colesterol ruim e colesterol bom, eles têm que ficar... essa coisa, tem que sempre aumentar o bom para diminuir o ruim. Agora, muito importante também a relação. Não entendo nada daqueles exames, eu tenho que ver colesterol total, fração, não tem sem nada. E uma coisa importante, padre, é que às vezes você tem o colesterol ruim e aí não entende, mas a relação dos triglicérides com o colesterol bom. Então, se você tem triglicérides baixos e o HDL, que é o colesterol bom, aí você fica tranquila. Tem que ser menos, essa divisão tem que ser menos do que 2,5. Colesterol, ele tem mais ele tem que ter relação com o triglicérides também. Isso. Você divide o triglicérides pelo colesterol bom. Se der menos que 2,5, você está bem. Então não é só ter o colesterol alto, é essa relação. Essa relação também. Por isso que a alimentação é fundamental. Se você come muita porcaria, gostosa, né? É verdade. Que é coisa mais gostosa do que misturar gordura com açúcar, por isso aí eu gosto de picanha, da gordurinha da picanha. Não, meu Deus do céu. Olha que beleza. Ô, Rodolfo, mas essa coisa, geralmente a mulher, ela tende eu estava falando com a doutora, tende a diminuir muito o ritmo, né, nessa fase da idade. A mulher em específico, como a doutora estava bem falando, ela sofre mais com a menopausa do que o homem na andropausa. Só que, como ela falou do entumecimento, que é a rigidez das artérias e veias, a atividade física é nossa faxineira. A grande vantagem de quem faz atividade física com regularidade é dar-se ao luxo de se permitir a gorduras e açúcares com menos nocividade para o pós. Então, você pode comer, mas você... Com moderação, você pode comer até sem culpa, se você tiver uma atividade frequente. O problema é que as pessoas falam, estou treinando, e não precisa, não exagera. 1, 2, 3 fatias de pizza é o suficiente, não precisa comer a caixa. Não precisa mesmo, né? Olha, é verdade. E a atividade física... A picanha da doutora Albertina também faz parte. A atividade física, com regularidade, ela faz com que você tenha as suas veias e artérias saudáveis e flexíveis. Isso, como todo mundo me pergunta, né? Mas qual atividade física?
como a doutora falou, aquilo que te fizer bem. É claro que a partir de uma idade a gente vai para as atividades que são mais seguras e que oferecem menos riscos. Mas basta você consultar um profissional, alguém que trabalha na área, para que você faça com regularidade algo que não seja temporário. Um sacrifício. Esposa de aqui, ó. Vou fazer um esposa. Faz atividade física? Faz academia? Faço, mas pouco. Devia fazer mais. Você tem cara que faz. Tem cara que faz. Não tem como medir. É o corpo que faz, a cara e o corpo. Bertina, eu odeio. Eu também odeio. Odeio. Eu faço dança e exercício junto. Mas, ó, não, ele é professor, não precisa perguntar. Eu odeio academia, mas faço não porque gosto. Faço porque tem que fazer. Vou 3 vezes na academia. Eu vou chorando. Mas eu xingo o fisioterapeuta. Eu falo, eu não gosto de você. Quem é que gosta de ficar passando pano em casa e lavando no banheiro? É verdade. Ninguém. Mas a atividade física, repito, é nossa faxineira. Faxineira. Se você fizer com frequência mínima, você mantém o seu corpo limpo e segue a vida. Tem de servir de um momento para você se conectar só com você mesmo, né? Para você ajudar, sair um pouco da rotina. Quando eu vou fazer academia, a melhor coisa, porque eu não preciso escutar ninguém, não preciso falar com ninguém. Não falo nem que quem vem querer trocar aparelho. Eu finjo que não... Momento seu, né? Pronto. Exato. Olha aí. Vamos lá, gente. Acidez na boca, o inimigo secreto dos seus dentes. A influência da alimentação na saúde bucal. Doutora, esse negócio é interessante. Quanto mais ácido, mais prejudicial para os dentes? Isso, alimentação, nós estamos já no assunto da alimentação, ela tem que ser moderada, porque a acidez, a gente tem o pH da saliva. A saliva é o que controla todo... O pH da saliva é o que? É mais ácido ou básico? Ele é em torno de 7. 7? É quase neutro. Quase neutro, quase neutro. Então, quando esse pH está muito alto, ele está muito baixo, silenciosamente ele vai afetar na saúde. E o que vai afetar tudo isso? O tipo de alimentação. É uma das causas que altera a nossa acidez da saliva. Porque se a saliva está controlada, está boa, né? Toma remédio, às vezes o paciente idoso tem diabetes, então ele toma mais medicamento, ele tem uma salivação menor. Então essa saliva... Aquela sensação de boca seca que o pessoal fala, seca. É porque a saliva diminui? Diminui, a saliva diminui, aí o pH aumenta. Ah, quando a saliva diminui, o pH aumenta. O pH aumenta. Aí vai tomar refrigerante, coisas gostosas, né? Faz mal. Tudo que for cítrico, essa salivação junto com as bactérias dos alimentos, o resto de alimento, ele vai estragar o esmalte do dente. Olha, então é bem nocivo, porque o esmalte ele vai ser corroído. Vamos dizer que ele vai começar a entrar, infiltrar. Por causa da acidez. Engraçado. Gente que come muita coisa ácida mesmo, mas não por causa só da saliva, mas por causa do alimento também, chega a estragar os dentes também, não só por causa da saliva. Sim, estraga os dentes, a gengiva. Então vamos supor, a pessoa ela usa uma prótese. Então ela não tem os esmaltes do dente. Nós vamos falar da pessoa um pouquinho mais idosa. Aí ele fala, eu posso comer, porque eu já não tenho mais o dente, então eu posso comer à vontade. Pode comer ou não? Não pode comer à vontade. Vai estragar a dentadura. Porque tem a saliva, não saiu. Os dentes saíram, ele perdeu os dentes, mas ele ainda continua tendo o que dá o equilíbrio, né? O que dá todo equilíbrio na boca é a saliva. E a mastigação. Se ele não tem os dentes adequados, mesmo que seja uma prótese, ela tem que estar bem adaptada. Porque se os dentes não estiverem bem adaptados, ele não vai mastigar bem, ele não vai engolir a comida, não vai ingerir aquele alimento triturado, aí os ácidos do estômago que vão ter que trabalhar. Agora, tem alimentos ácidos e alimentos não ácidos para que a pessoa que vai estragar os dentes? Tem, por exemplo, o refrigerante, ele é um alimento ácido. Não serve vai mudar nada, o pH. Né? Na verdade, não serve para nada. Ai, mas uma Coca-Cola é tão gostosa. Tá vendo? Não é gostoso uma Coquinha? Mas pode tomar de vez em quando. Pode tomar. Da doutora... Pode. Com moderação, tudo pode. Eu tava lendo esse dia interessante, eu fui atrás, falei, por que cachorro não tem cárie? E faz sentido, porque a saliva do cachorro é básica e não ácida. Sim. É interessante, né? Tanto é que o cachorro, quando morde, eu tenho um cachorrinho lá, eu tô tudo mordido dele. Quando ele morde, é uma dor muito maior, porque ela é como se fosse cáustico. É básico, né? Básico, né? É básico, mais do que o ácido. Né? E é por isso que o cachorro, geralmente o cachorro não tem cárie. Pode ter cárie também, mas ele não tem cárie normalmente. Ele não se alimenta com muito açúcar, carboidrato. E a própria saliva é básica, né? É básica, ela resolve tudo. Aí pronto. Controlado. Mas tem tártaro.
Tem tártaro? Tem tártaro. Mas geralmente quando tem é porque o humano que tá alimentando ele dá o que não tinha que dar, né? Pode ver na boca do humano o que tem, tá na boca do cachorro também. Pode ter certeza, pode ter certeza. Nós somos o que verdade. comemos, né? É verdade, é verdade, é verdade. Mais uma aqui, gente, vamos lá. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Limpeza com frequência no dentista. Ah, é verdade. Limpeza com frequência no dentista. Toda hora fazendo limpeza. Sim, essa pergunta é genial, porque tem que limpar os dentes para tirar toda a acidez, restos de alimentos, não ter tártaro. Mas se você escova demais, não demais de tempo, de força. Que foi o tempo todo. O dente tem que escovar com movimentos circulares, você vai polir o seu dente, você não vai forçar, porque ao redor do dente nós temos a gengiva. Tem a língua, tem a mucosa. Então, a escova muito dura, ela vai machucar todo esse processo que está em volta dos dentes. Então, a gente escova firme, né, forte, vai lixar o dente, ele vai perder. Porque onde tem o dente, vamos supor, aqui está o nosso dente, do dente para cima é esmalte, do dente para baixo é cimento, é outra qualidade, é outro revestimento. Então, a hora que eu faço essa escovação, eu vou expor essa raiz do dente. Aí vai dar sensibilidade, porque não tem esmalte para proteger. A gengiva, ela desce. Ai, minha gengiva desceu, doutora, o que eu faço? É escovação, às vezes. Mas e aquela limpeza que o dentista gosta de fazer na gente, que toda hora tirar os tártaros, tirar aquilo pode... Já está bem moderna a tecnologia, hoje tem ultrassom, não precisa tanto aquela raspagem que às vezes machucava. Hoje o ultrassom, ele faz vibração. Mas aquilo uma vez, quanto tempo é bom fazer aquilo? O ideal, eu sempre falo, tem que fazer um check-up odontológico. Não tem que esperar ter dor. Tem que, cada 6 meses, no máximo, passar. A gente passa, né, doutora, no exame de sangue, ginecológico. Mas as pessoas não vão no exame, no check-up dentário. Só vai quando tem dor. Eu tinha um colega no seminário, no convênio. Ele escovava, era 40 minutos escovando dente todo dia. Me dava uma aflição. Vou falar o nome dele. Ele é padre hoje, chama Kleber. Dava aflição. A gente, de noite, ele ficava, mas olha, a gente passava, ele. Falei, gente, e olha, eu não falei, vai gastar. Ela falou, Kleber, vai gastar seus dentes, vai gastar, vai chegar um ponto, você não vai ter mais dente. Mas 40 minutos ali, tá? Se for com uma escova macia e uma força regular, não vai ter problema. Mas se ele tiver força... Uma vez só por dia, era desnecessário. Eu acho que eles escovavam várias, mas de noite que eu via mais, porque o banheiro era comum, e a gente escovava dente, todo mundo ia dormir e tal. Depois que o Kleber ia tava sem técnica de escovação, porque é rápido para escovar. Agora, uma coisa boa, de verdade, boa, é o tal da escova elétrica. Eu não acreditava nisso. O meu dentista falou, olha, nunca mais eu deixei de usar escova elétrica, porque realmente eu nunca soube escovar dente, assim, com técnica, coisa. A escova elétrica é maravilhosa. Pronto, a escova elétrica... porque é movimento circular, ela é giratória. E aí não precisa colocar força. Eu não consigo escovar dente. E eu percebo se eu escovo o dente com outra escova, não. Escova elétrica, beleza. Pode comprar, tal, pode mandar... Estão tomando café? Estão tomando café, né? Deixa eu ver se está todo mundo tomando café, porque senão se faz desfeita pra gente se não tomou café. Nunca. Se você vai na casa do mineiro, você oferece café e ele não aceita, pronto, acabou a amizade. Naquele momento. Não, e a xicrazinha mineira. É verdade. Tá bem, então. Eu nunca não. Mas aqui, vamos lá. Dívida deixa de existir após 5 anos? Entenda o que acontece com o débito após esse período. O doutor advogado, doutor... Juliana, a dívida acaba depois de 5 anos ou não? É mentira isso? Infelizmente é mentira. Não acaba, pensei que... O que acaba, na verdade, é o tempo, né? Da pessoa poder cobrar judicialmente essa dívida. Ah, o tempo de cobrança judicial. Isso, é o que o pessoal chama de caducar a dívida. Ah, tá. Então a dívida ela não pode mais existir, uma ação judicial cobrando ela, ou até mesmo você não pode mais estar negativado no SPC e no Serasa, depois de 5 anos da dívida. Ah, não pode? Não pode. E o que muita gente não entende é que essa dívida, ela começa a correr esse prazo de prescrição, que a gente chama de 5 anos, do dia que ela venceu. Ou seja, às vezes acontece da pessoa ela entrar com uma ação, e essa ação leva lá 7, 10 anos e termina e não consegue localizar bem do devedor. Então ele pede para o juiz que ele quer inscrever a pessoa no SPC. E inscreve com a data dali da sentença. Ah, da sentença, não quando... não da dívida que venceu, quando venceu. Porque, segundo a nossa Constituição, nenhuma dívida pode ser eterna, né? Também. Então, lógico que a dívida ela deixa de poder ser cobrada judicialmente, mas ela não deixa de existir.
que significa dizer? Na prática. Na prática, isso significa dizer que se você deve para um banco e você não paga, esses dados nossos, inclusive, podem ser consultados no registrato, né? Esses dados nossos, principalmente com as instituições financeiras, são trocados. Então, é por isso que às vezes você não consegue aumentar o limite daquele cartão, ou não consegue abrir uma conta num banco. Por causa dessa dívida que não foi paga. Exatamente. A dívida, ela nunca morre. Agora, nunca morre, mas vamos supor, não pode, então ela fica lá. Exato, Fica lá agora. ali. Ô, doutor, mas espera aí, vamos supor, a pessoa tem uma dívida, tô devendo, não paguei, então fizeram de tudo, aquela coisa, o pessoal ficou ligando pra gente o tempo todo, tem uma dívida. O pessoal me liga por causa de uma tal barina, que eu nunca nem vi na minha vida, me cobrando. E aí liga ali, passou 5 anos, acabou, não pode mais cobrar judicialmente. Judicialmente. Mas nem posso estar no Serasa nem no SPC. Também não. Posso. E o que acontece muito é que o consumidor ele só vai saber que ele está no SPC, ou no Serasa, ou protestado, quando ele vai precisar do nome dele, né? Então, nessa hora é importante do consumidor buscar um auxílio com o advogado de sua confiança para entender, né? O que fazer. Então, para o famoso limpar o nome. Você pode. Exatamente. Na verdade, você não pagou e tal, mas o nome vai estar ali sujo, porque você não consegue crédito, você não consegue financiamento, nada disso. Exatamente. Mesmo não pagando, tem como você chegar a limpar esse seu nome? Se passa... É que os 5 anos, na verdade, é o prazo normal, que são das dívidas líquidas, né? Existem outras dívidas, por exemplo, pensão alimentícia para maiores, para a esposa cobrar do esposo, ou o esposo cobrar da esposa, elas caducam com 2 anos. Com 3 anos são dívidas de aluguéis, e assim sucessivamente. Então, assim, o prazo normal das dívidas do consumidor são 5 anos. E aí, nesse período, se a dívida ela já ultrapassou esse prazo dela, desde o seu vencimento, e ela não foi retirada do SPC, do Serasa ou do cartório de protesto, aí nasce o direito do consumidor ou ir diretamente na empresa pedir para baixar essa dívida. Pode fazer um acordo, tipo um acordo? Ir no PROCON, procurar o PROCON. Hoje em dia é muito prático, você não precisa nem sair de casa, né? Você consegue acessar, por exemplo, o PROCON de São Paulo pela internet, o PROCON nacional, que é o consumidor.gov, e tentar pedir por ali a baixa. Agora, quando a pessoa busca diretamente com a instituição abaixo do nome dela, se ela não conseguir essa baixa, ela precisa procurar uma ajuda de um advogado, que inclusive ele tem um direito, talvez, de ser indenizado por ter o nome inscrito ou mantido indevidamente. Então ele pode procurar o advogado. Aí ele passa a ser de devedor para credor. Para credor. Olha que interessante. Olha, agora, se dever para o governo, não adianta. Aí não dever... Não, meu Deus do céu. Isso funciona para dívida de prefeitura, por exemplo? Toda dívida ela tem a sua prescrição, né? Então, vencido o prazo dela, independente de quem for o credor, ela não pode ser eterna. Pode ser pedida baixa, sim. Dentista e ginecologista, por exemplo. Com tudo. Olha que bom, eu vou dever. Eu falo assim com o doutor Albertinho, eu te pago daqui 5 anos. Mas também tem informação perigosa. Isso já é estratégia. Mas também tem um problema, né? Porque assim, às vezes dependendo do valor, e se a pessoa pode ou não pode pagar, ela tem que fazer essa análise, né? Mas durante esse período aí, ela vai ficar impossibilitada de ter qualquer movimentação, né? Ela não pode. E talvez depois também, como essa dívida ela não morre completamente, ela vai ficar lá manchadinha, vamos dizer assim, no banco ou nos bancos, né? Aí depois é muito feio também. Antigamente as pessoas falam, o que vale é o nome da gente, ué. Nossa mãe, é o nome. Dormir tranquilo, né? Eu dormir tranquilo, o meu nome vale muito mais. Ali e o pobre não deve, porque o rico é que gosta de dever, porque o rico tem, o pobre tem a única coisa que ele tem é o nome dele. Honra. A honra dele e tal. O rico não tem muita honra. Mas é que existem também situações, né, que a pessoa acaba entrando no empréstimo, por exemplo, com idosos, a gente vê muito isso. É verdade. O banco liga e diz assim, olha, o senhor tem aí um dinheirinho para receber um fundo, mas na verdade mentira, ele está vendendo um empréstimo à pessoa consignado. Em 1000 parcelas lá com juros eu já cheguei a pegar contrato para revisar de 1000% ao ano. 1000%, Jesus amado. Então, assim, nesses casos a gente precisa entender que muitas vezes a pessoa ela se torna devedor não porque ela quer, mas sim porque se tornou impossível pagar. É verdade. Dívida, né? É verdade. Mais um aqui, vamos ver. Os benefícios dos exercícios resistidos na melhoria da capacidade funcional e saúde dos paraplégicos. Rodolfo, explica pra gente, peraí. Interessante.
Exercício resistido, o que é exercício resistido? É tudo que te oferece uma resistência. Pode ser uma resistência externa, no caso de uma academia, nós estamos falando de pesos. E pode ser uma resistência interna, que é o próprio peso da pessoa. Ela manipular ela mesma com destreza é importantíssimo para a autonomia, principalmente para quem é cadeirante. Então, na atividade física, para qualquer pessoa, independentemente de mobilidade ou não, ela é importante. Uma pessoa que é paraplégica, ela é mais importante ainda. Por quê? Isso dá autonomia para a pessoa. Faz com que ela se torne menos dependente de favores ou de alguém que possa ela ser auxiliada em pequenas atividades do dia a dia. Às vezes a gente não tem essa visão porque nós não possuímos esse problema. Verdade. Mas, por exemplo, calçar um sapato. Dependendo da paraplegia, a pessoa só calça com a ajuda de alguém. Dependendo da mobilidade que ela tem no resto do corpo, ela pode ser impossibilitada de conseguir fazer isso sozinha. E muitas vezes, você trabalhando fisicamente essa pessoa, ela readquire essa autonomia. E isso é fantástico, porque nada pior do que você depender de alguma coisa simples do dia a dia de alguém. Que é corriqueiro, de repente você ter alguém ali que... Péssimo. Rodolfo, tem uma coisa... A paraplegia, geralmente, é cintura para baixo. Cintura para baixo, né? Que é a hemiplegia de metade, né? Isso, tem várias terminologias. Agora, paraplegia, geralmente a pessoa que passa por uma paraplegia, uma parte do corpo dela não vai haver mais como você exercitar, ou tem? Exato. Por exemplo, pessoas que já nascem sem a movimentação dos membros inferiores. Você consegue notar, porque os membros inferiores eles são atrofiados, são menores. Isso. Consequentemente, eles são mais leves e essa pessoa é extremamente autônoma, porque ela nasceu e foi criada assim. Já uma pessoa que, por conta de um trauma, um acidente, se tornou paraplégica, os membros inferiores eles vão atrofiar, vão ficar menores, mas eles já são bem desenvolvidos. Para essa pessoa gerar autonomia de manipulação é mais difícil, porque tem mais peso. Então, aí dá-se muito mais importância a um preparo físico melhor, mais bem elaborado, para que essas pernas não se tornem um problema ainda maior do que elas já são. Uhum. Agora, deixa eu te dizer, a parte que está paralisada, se ela for submetida a exercícios, ela volta a ter de repente? Ou não, porque quando você tem um corte do sistema nervoso, que é a transmissão da sinapse, você não tem como religar isso. Hoje existe... Mesmo você provocando não tem. Infelizmente. Hoje a tecnologia já traz coisas chamadas exoesqueletos. Que daí você controla isso via ondas cerebrais, mas assim, isso é exorbitante e as coisas ainda estão em estudo. Tem muita coisa acontecendo e principalmente células-tronco. Existem muitos estudos, mas estudos realizados em humanos é muito complicado, é muito demorado. Eu digo assim, porque com todas as pessoas... tinha aquele moço que era um atleta também, foi no BBB e tudo, e depois ele... Sim, Fernando Fernandes. Ele era, assim, um corpo... E a gente vê que depois do acidente, as pernas atrofiaram. Eu digo assim, mesmo se houvesse uma coisa externa para que a perna continuasse fazendo algum tipo de exercício, não tem mais massa, não tem como ter massa muscular. Isso que você está falando chama-se ginástica passiva. Algo fazendo a contração e a descontração. Na verdade, a contração e a descontração não ocorrem. Por quê? Porque não tem o sinal elétrico. Se você não tem o sinal elétrico do cérebro, você não tem a ativação muscular. Olha, interessante. Você não faz a dilatação das veias e artérias, você não tem o hiperirrigamento sanguíneo, você não tem todo o processo fisiológico. Mesmo tendo Porque é passivo. Por isso que muita gente aqui no Brasil, já existiu aquelas academias onde a pessoa deitava e o equipamento fazia um movimento por ela. Hoje existem outros equipamentos que são de eletroestimulação. Que sim, eles funcionam, só que até determinado ponto. A partir dali, não vai adiantar. É você que tem que fazer mesmo. Principalmente, me permite, doutor Juliano? Claro. Olha para esse rapaz. Você acha que alguém consegue chegar num físico desse tomando choque? Não. Se fosse assim, eu não tirava o dedo da tomada, eu ficava ali. Vai ficar fácil. Então, assim, a eletroestimulação ela é muito boa para recuperar muitas coisas e tem sua funcionalidade. Agora, para você gerar hipertrofia, que é o ganho de volume muscular, para gerar força a ponto de você ter mudanças estéticas, não existe evidência científica. Interessante.
Rodolfo, a próxima vez que você for dar um exemplo, você vai falar assim, olha, padre, olha pra você... Emagreceu, padre. Emagreceu, tá vendo? Você tá bem. O Rodolfo não falou isso de mim. Eu Rodolfo, vi. Tá vendo? Por isso, o Rodolfo devia falar, tá vendo? Pra chegar num físico desse, olha, pra chegar num físico desse... Ok. Não, olha aqui, o Rodolfo... Aqui, ó. Agora, atenção, e sempre a gente vai escolher alguém para escolher uma música pra gente terminar o programa. É assim, então, eu vou sortear aqui, porque antes eu escolhia, eu sempre escolhia. Ó, quem vai escolher uma música hoje para terminar o programa é o Rodolfo. Rodolfo, a música da sua vida, pode falar qual, porque a gente vai terminar o programa hoje. Eu gosto muito de uma música chamada Eyes of the Tiger, que é do Rock Balboa. Sim, Eyes of the Tiger. Ah, olha aí que... Nossa... Deixa eu ver, você que escolheu, né? Você escolhe música boa, tá vendo? Mas sabe por que eu vou escolher? Porque existe muitos problemas com pessoas de idade que acham que já passaram da idade, que o tempo já é tarde para elas. Nunca é tarde. Eu tenho clientes e doutora Bertina, doutora Alessandra, doutor Juliano, podem falar. Pessoas que já estão meio que se entregando. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Não se entregue, lute. Eyes of the Tiger, a gente vai terminar o programa bem. Vamos pro intervalo e a gente volta logo. Falei demais. Estamos de volta aqui no Bendita Hora. Veja só, com o Rodolfo Beltrame, nosso fisioterapeuta, educador físico, doutora Albertina Duarte, ginecologista, obstetra, doutor Juliano Garbudio, advogado, e a doutora Alessandra Oldani. Olha que cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. Tudo tomando café e tudo meio doido aqui no... Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Transformações hormonais na menopausa pode levar a complicações cardíacas sérias. A mulheres do climatério tem risco 30% maior de desenvolver doença cardiovascular. A senhora estava falando isso antes, né? Porque é por causa do estrogênio que muda... Então, o estrogênio, ele enrijece as artérias, quer dizer, quando ele diminui, ele vai favorecer o enrijecimento. Quando ele está normal, então tudo circula melhor. Mas tem também a progesterona, que todo mundo acha que a progesterona não faz nada. Não, ela faz aquela pochete. Então tem muita mulher que diz assim, eu não consigo perder, parece que eu estou grávida. Sempre tem aquela... E essa gordura abdominal também dá problemas. A gordura abdominal é uma gordura problemática para o coração, né? Para o coração também. Então, embora o estrógeno seja o primeiro, também nós temos a progesterona. Se cai muita testosterona, você fica muito desanimada e não tem nem vontade de fazer exercício. Então, a menopausa, todo mundo fala, caiu o cabelo, ficou ondas de calor, ficou... É mais séria, né? Muito mais séria, quer dizer, não esquenta o coração. Só dilata a barriga. E além da autoestima, quer dizer, uma mulher que está toda abatida, triste, alterações de humor, é muito difícil que ela faça exercício. Então a serotonina, tudo isso vai ajudá-la. A reposição hormonal é então indicado? Vamos, por exemplo, caiu o estrogênio que dá problema de risco de cardíaco na pessoa. Se aumentar a partir dos hormônios, ou seja, dessa suplementação de hormônio, vai diminuir esse risco cardíaco? Ela vai, mas tudo tem que ser muito combinado. Isso. Então, por exemplo, as japonesas têm muito menos alterações. Ah, é? Alterações na menopausa, inclusive cardíacas. Porque elas perdem menos? Não, porque elas tomam soja. A isoflavona, a comida com soja, eu tenho muitas pacientes japonesas. Elas precisam repor. Então, quando às vezes elas têm problema de secura vaginal, eu dou hidratantes vaginais. Isso. Pronto. Então, tudo tem que ser alimentação, porque não é dar uma bomba de hormônios. Algumas mulheres precisam até de implantes. Tudo bem, que hoje foi liberado pela Anvisa. Mas você pode começar com doses pequenas, bem pequenas de estrógeno, até locais da barriga, que a absorção vai ser menor. Pode usar nas coxas, na parte interna, mas
O que é importante? É importante que tudo isso seja monitorado. Monitorado. Então você não vai... A mulher vai fazer os exames, vai direitinho, vai dar as taxas ali e vai fazer essa reposição monitorada. Isso. Agora, não adianta também uma pessoa com 6, 10 anos que passou a menopausa, a última menstruação, aí fala, agora me deu... eu vou fazer tudo de novo. Não. Tem que começar antes, Antes de entrar na menopausa. Como disse a doutora, tem que fazer cada 6 meses um check-up ginecológico. Mas depois dos 40 anos, a gente recomenda. FSH é um hormônio que está ligado diretamente ao estrógeno. Então, se você não puder pedir nenhum exame, você pede esse FSH e o estrógeno. Aí você fala, opa, já estou chegando na menopausa, já estou chegando perto da última menstruação. Eu estou no climatério, eu vou mudar. Então, por isso que as mulheres chegam, ai, doutora, agora tenho 50 anos, agora engordo, agora não emagreço. Quer dizer, tem que começar antes. Começar antes. Aliás, acho que o exercício tem que começar no berçário, né? Você nascer com a perna. Não, mas sempre assim, exercício... Eu falo toda vez eu falo a mesma coisa. Todo mundo que vem aqui, todo médico, sempre a gente conversa, aí termina em 3 coisas. Comer bem, exercício físico e dormir bem. 3, eu chamo de Santíssima Trindade. Me permite? É verdade, é verdade. Porque ela falou sobre reposição hormonal, o senhor também. As pessoas demonizam o uso de hormônios sem saber. Isso. O hormônio ele foi criado para nos ajudar. O uso indiscriminado dessa medicação que faz com que as pessoas tenham problemas e aí fica essa demonização. Procura alguém que sabe o que está fazendo, que o uso, você vai ver que não é tão simples, mas ele também não é um impeditivo. Basta você saber o que está fazendo. O hormônio não faz mal, senão o corpo não produzia. É como antibiótico. Você pode tomar antibiótico porque cura. Agora, se você tomar de qualquer jeito, aí... Então, tem várias doses, padre. Desde as doses pequenas, que eu vou aumentando, até chegar nos implantes, que é a coisa mais moderna. Mas não é para qualquer pessoa. Tem que ter um acompanhamento. E os hormônios da mulher, geralmente, ela tem progesterona, estrogênio e testosterona. Testosterona, mas a testosterona tem derivados. Quer dizer, então quando você chega nos derivados todos errados, aí dá problema. Agora, uma coisa muito importante é um hormônio chamado prolactina, que está relacionado com o estresse. Então, às vezes a mulher... é liberado pela hipófise. Então, às vezes a prolactina está muito alta porque ela abusou de muitos calmantes ou porque está muito estressada. E a prolactina é uma vilã. Ela abaixa e rouba os outros. E a prolactina é um problema mesmo, Além de dar, fazer a mulher ter aquela sensação também, quando está muito alta a prolactina também, né? A sensação. E às vezes ela até acha que está grávida, porque pode sair leite pelo... Entumecido, fica entumecido. Então, eu acho que a menopausa, como eu digo, é uma outra fase. Se você tem uma adolescência de 10 a 20 anos, que é esse tempo, a menopausa tem que ser dos 40, a vida toda. A vida toda. Mas tem o estigma da menopausa. A mulher nunca quer falar que está na menopausa. Não, é um palavrão. Porque se ela falar que está na menopausa, para ela acabou. Vida sexual, vida amorosa, acabou tudo. Então ela vai estar com 70, não entrei na menopausa ainda não, né? Não, é pausa da menstruação, mas o resto continua. Continua, é verdade, continua. Espera aí que eu volto. Não? Mas Rodolfo, eu pensei que era você. Ah, você fez assim, pensei que era lá. Ainda bem que tem diretor do programa, você não tá perdendo aqui. Edentulismo, perda dos dentes atrapalha a saúde física e mental do idoso. Chama edentulismo quando se perde os dentes. Nome. Eu não sabia que tinha esse nome. Sabia? Olha, eu não sabia. Bom para palavra cruzada. Edentulismo. É exatamente isso, padre. O edentulismo é a perda dentária. Seja um dente... Vários motivos. Não tem... Vários motivos. Que seja um dente ou seja todos. Perder um dente já é falta de dente. Então, ele é edêntulo, né? E tem um edêntulo Ele é banguela, ele é edêntulo. Edêntulo. Olha que fica mais bonito. Olha que chique. Eu não sou banguela, eu sou edêntulo. Aí pode ser parcial ou total. Então, por isso essa palavra edentulismo. E porque ele afeta na saúde física, na saúde mental do idoso ou de qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer que a saúde começa pela boca. Então, tem
mastigar, você tem que ter a salivação que a gente falou do pH, do ácido. Então não come, não se alimenta, não tritura. Eu brinco com as crianças, né? Senão o estômago não tem dente. É verdade. Então vai passar aqui no caninho, tudo grande, os pedaços de alimento, e aí o suco gástrico vai ter que trabalhar pela gente. Então tem que mastigar bem, triturar bem, porque também tem o refluxo. Tem pessoas que têm refluxo. Então, esse refluxo, além de ele prejudicar toda a parte intestinal, toda a parte do esôfago, ele vai voltar e vai afetar na salivação também. Ah, porque vem aquele ácido também. Aí prejudica a saliva, prejudica a formação dentária, prejudica também a perda dentária por ácidos também. O impacto físico é notável, mas o impacto social também é muito grande, né? Da pessoa que não tem dente. Ela se retrai muito, né? Ela não sai, de repente não sai. Tem o hábito, né, de levar ela não sorri, né, padre? Ela não sorri. E a pessoa que não se alimenta, ela não tem disposição física, ela não tem musculatura, ela não tem como se ajudar. Porque você não come, o que acontece? Abaixa a sua pressão, abaixa a sua temperatura, você desmaia. Então, a alimentação ela é tudo. Por isso que eu digo, tem que estar sempre procurando a parte médica, a parte dentária. Porque a gente acha que está bem, principalmente os jovens, né? Faço academia, eu estou bem, né? Faço toda aquela alimentação, tomo os meus hormônios, só que não se alimenta da forma correta sem um profissional. Não adianta fazer dieta e ir para academia e não ter um profissional, um educador físico, um nutrólogo. A digestão ela é comprometida com a falta de dentes, né? Como você está falando. Exatamente. Aí o que acontece? Não consegue comer direito, depende das pessoas, perde os dentes. Prótese. Uso prótese e não me alimento bem, não trituro o alimento. Então, aquele resto de alimento vai ficar entre as próteses, vai juntar muita bactéria, pode dar uma infecção no sangue, que é a endocardite bacteriana. Uma coisa séria. Bacteriana, né? Que leva a óbito. Então, a saúde, ela realmente começa pela boca. Tem uma coisa interessante. No Brasil não, porque hoje a odontologia é maravilhosa, fascinante e tudo. Mas não é muito tempo atrás, a odontologia era arrancar dente. Você procurava o dentista, porque doeu o dente. Eu falo muito tempo, uns 50 anos. Você procurava porque estava doendo, chegava lá e ele falava, vamos arrancar esse dente. Vamos arrancar. Não tinha prevenção, não tinha prevenção. No meu tempo era assim já. Já era. Mas é verdade. Me falta alguns dentes aqui atrás, porque o dente vai falar, é melhor tirar. Melhor tirar, porque eu ia ter que fazer um tratamento, depois botar uma coisa. Então é melhor tirar. Mas não, lá atrás não faz falta, não. Faz falta, assim, porque eu devo abrindo falta. Todas as... vai abrindo os dentes da gente. E essa cultura ainda permanece. Vamos tirar o dente que não vai fazer Não, isso não é mais o correto. Então, o que acontece? Vai perder um dente, que seja que seja vários. Hoje as próteses, padre, são sobre implantes. Fazem 5 implantes, né? Perfura, coloca 5 pinos e a prótese que ela cai, ela solta, coloca aquelas colas. Hoje ela é corega. Hoje ela pode ser encaixada, tipo aquele sistema macho e fêmea, ela encaixa e fica fixa. Então ela tritura bem os alimentos, tem qualidade de vida, emocionalmente eu tô bem, eu saio com meu dente, eu dou risada, eu posso viver na sociedade. É verdade. Não sai, porque é um constrangimento. Essas placas, essas que você falou, elas encaixam ou ela é parafusada? Ela pode tirar para Não tira, ela vai ser encaixada, vai ter uma chave que o dentista tem, né? Quem faz o implante vai prender essa prótese sobre os implantes, porque o implante são os pinos de titânio e outras tecnologias no osso. Limpeza lá atrás ela tem vamos por aqui tá a gengiva, ela vai prender, vai ter um certo espaço e nesse espaço vai poder passar a higienização. Tem alguns aparelhos que chamam Alterpic, que passa o jato. Então limpa, a gente vai ficar saudável, se alimenta bem. Interessante. Então, tem jeito para tudo, né, gente? Tem jeito para tudo, tem jeito, né? Agora, o acesso que também não é, né? Não é. O acesso que não é democratizado. Para todo mundo ainda tem serviços que ainda são caros.
Tem serviço que ainda é caro. A medicina ainda é cara, né? Nós não podemos falar não, porque o Brasil a gente tem SUS, é muito bom. A gente não pode falar de jeito Agora, nenhum. o SUS precisa ter mais dentistas. Então, o SUS não tem quase dentista. Fisioterapeuta, não sei se tem. Querer puxar a sardinha pro meu lado, Ah. isso tudo é quando o problema já está instalado. Isso. Como a gente vem falando repetidamente, e não quero ser chato, mas já sendo, prevenir isso basta você ter o que todo mundo sabe que é de conhecimento comum. Bons hábitos, Isso. atividade física e atividade física. São as três... Eu falei Tudo começa, padre, na base. Se você tem uma boa escovação, uma boa alimentação, vai morrer com os dentes na boca, não vão ficar lá. E é por isso que vocês estão aqui. A gente não é muito falar, não. A gente tem que falar todo dia. A televisão tem que falar. Eu gosto muito da gente fazer esse programa aqui, porque a internet é uma porcaria de informação que tem. Tem cada coisa errada na internet. Cada um que se coloca lá como influência acha que está dando lição. Pelo menos a gente tem aqui nesse momento que a gente tem profissionais que trabalham, que sabem, que entendem, para você entender. Para não ficar, de repente, ver uma opinião abalizada de alguém. Não é uma bobagem assim. Por isso é importante. Por isso eu disse para vocês, como é importante esse momento de vocês aqui. Tá falando para milhões de pessoas, dando uma informação que é o Brasil inteiro, uma informação importante. E que vai ser replicada. Que vai ser replicada, porque a pessoa vai hoje, na hora de jantar, vai falar, doutora Albertina falou de manhã que não sei o que, não sei o que. O marido vai falar, que bobagem da doutora Albertina. Não, então, isso vira conversa. Isso vira conversa, né? Ah lá, agora o Rodolfo tá mandando pra lá. Tá vendo? Agora. Muito bem, vamos lá. Olha aí, ó. Quando eu não durmo, eu fico um pouco assim. Agora aí. Negociação busca indenizar trabalhadores da saúde por danos irreversíveis da Covid. Expectativa é de que pelo menos 500 ações que tramitam nos juizados especiais federais e na Justiça Federal possam ser resolvidas por meio da medida. Doutor Juliano, é uma negociação que é feita de indenização, danos? Em 2021, foi lançada uma lei justamente para tratar sobre os profissionais da linha da frente que eles adquiriram durante o período da Covid, que foi de março de 2020, né, até maio de 2022. É isso. Eles têm o direito de ser indenizado, quer se eles ficaram incapacitados ou se chegaram a falecer, né? Essa notícia aí eu andei procurando, padre. Na verdade, ela fala de uma classe só, são enfermeiros do Paraíba e do Pernambuco. Por isso que são poucas ações. Outros que a gente está vendo só 500 ações, é verdade. Sim, e assim, se você for ver no Brasil, só ano passado, olha, nós tivemos 84 milhões de ações, com as ações hoje demorando uma média aí de 4 anos e meio, que é o dado do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Por isso que é interessante essa negociação, que chama Plano Nacional de Negociação número 28, que a AGU fez, né, a Advocacia Geral da União, tentando agilizar esses acordos aí com esses funcionários, com essas pessoas que adquiriram. No caso aí seriam funcionários da saúde somente. Da saúde somente. Isso. Que ficaram expostos ao vírus. Exato. E por causa do trabalho eles foram contaminados. Exatamente, tem que comprovar esse nexo, né? Durante esse período aí de 2020 a 2022, ele adquiriu a Covid trabalhando. Né? Tá. Então já existe uma lei que é 14.218/2019, se não me engano, que ela já prevê todos os requisitos, o que precisa, quanto vai ser pago, né? E o que a AGU está fazendo é tentar agilizar esse pagamento. Agora, deixa eu te falar, isso está sendo, são 500 ações, são previstas na Paraíba e Pernambuco, mas se isso, de repente, pode, se tornar uma jurisprudência e vir para o Brasil? Não, na verdade vai depender muito se o Estado vai aderir. Por exemplo, eu estava conversando hoje com um amigo meu do Paraná, que ele é procurador de lá, eles disseram aqui no Paraná, pela questão financeira, a gente espera a sentença transitar em julgado para a gente pagar depois. Depois. Eles não, eles já estão escolhendo fazer um plano de pagamento dessas ações, para se antecipar. Então vai depender de muito. Os únicos 2 estados que eu vi é a Paraíba e o Pernambuco. Olha que coisa interessante. Mas é mais do que justo, assim, Porque pessoas que de repente ficaram expostas, tinham que trabalhar durante a Covid. Você trabalhou durante a Covid? Trabalhei e tive amigo médico que morreu trabalhando, né? Eu advogo para o Hospital Universitário de Maringá, né, no Paraná. Então, assim, durante esse período a gente acompanhou bastante, sabe, assim, o sofrimento, né?
E é uma lei que ela veio justamente para... Ela concede uma indenização para a pessoa que ficou incapaz, ou para a família, no caso dele ter morrido, né? De R$50 mil, um pagamento único. E para cada filho, R$10 mil por ano, até completar 21 anos, ou 24 se for universitário, né? Ah, é? Olha. E também para uma pessoa incapacitada ou deficiente, até os 5 anos próximos depois do falecimento. É um reconhecimento. Uma justiça, né? Uma justiça aqui. A gente nunca pode valorar a vida humana, mas é pelo menos um reconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente sabe como funciona no Brasil, você entra com uma ação, um juiz entende de uma maneira, o outro entende de outra maneira, então o que essa lei veio fazer é garantir pelo menos um pagamento de um valor justo. Meu pai dizia que cabeça de juiz e bunda de criança, você não sabe o que coisa. sabe. Ah, meu Deus! Ela era mineiro? Muito inteligente. É bem isso, né, doutor? Ó, treinamento de equilíbrio pode minimizar sintoma de Parkinson e risco de quedas. Treinamento de equilíbrio. Interessante, né? O Parkinson, ele afeta principalmente a questão do equilíbrio da pessoa. Sim, né? o Parkinson é uma doença neurodegenerativa que atinge principalmente uma área do cérebro que está ligada ao músculo esquelético. Isso faz com que a pessoa possua tremores, possua dificuldades de locomoção, algumas até têm problemas na fala. Sim. Mas, por mais cruel que pareça, a pessoa fica completamente saudável intelectualmente. Então isso é muito ruim. Só que, mais uma vez, o treinamento físico age como um remédio. Muitas pessoas, não só para quem tem Parkinson, qualquer outra doença neurodegenerativa que faz com que você tenha problemas na cabeça, a atividade física, mais uma vez, usando aquela analogia, é uma faxina para você. Por quê? Toda e qualquer atividade física, ela cria novas conexões dentro do cérebro, que os neurocirurgiões chamam de neuroplasia. Mas foi comprovado que quando você faz uma atividade física intensa, você faz com que você tenha neurogênese. O que é isso? É a criação de novos neurônios. Olha que interessante. Então, para quem tem Parkinson, entre outras doenças, que foi um tema de uma das minhas especializações, não existe cura ainda, mas você tem o retardo do progresso dessa doença com a prática de atividade física regular. Olha que interessante você está falando, Rodolfo. Em alguns casos já comprovados, você tem a estagnação do processo de progressão. Ou seja, a pessoa já foi diagnosticada, possui já alguns sintomas, mas eles estagnaram. Então, isso hoje já é uma descoberta, já é provado. Por quê? A atividade física, ela faz com que nosso músculo esquelético, isso é um dos fatores, tá? Existem outros. Produz um hormônio chamado irisina. Essa irisina, ela impede a toxicidade de uma proteína chamada beta-amiloide, que é altíssima para quem tem neurodegeneração, inclusive para quem tem depressão. Beta-amiloide é que vai se depositar no cérebro por causa do vai Alzheimer. Causando toxicidades. Então, quando a pessoa tem esse tipo de doença, tem essa neurodegeneração, essa beta-amiloide ela está em altas concentrações, não vai diminuir. Só que a irisina ela tem um poder protetor, ela impede a toxicidade dessa proteína. Então faz com que mesmo você que já tem o diagnóstico, já está lá, já está com a doença instalada, você tem no mínimo um retardo no progresso. Em alguns casos já foi comprovado a estagnação. Infelizmente ainda não existe cura, mas olha de novo, você sendo o seu próprio remédio. Isso. Então façam atividade física, não deem ao profissional de saúde a responsabilidade total da sua saúde. Participem, é o seu maior patrimônio, é você. É a gente que produz, a farmácia toda dentro de nós, basta você... Eu costumo dizer assim, eu passo uma receita para você. Essa receita eu garanto. Agora, a receita que você tem, que é sua, aí você tem que se responsabilizar. É verdade, é verdade. Acabou, Rodolfo? Ah, não acredito. Tá vendo? Quando o programa tá bom... Aí, ó, Muito rápido, né? Passou Agora, rápido. o padre Olha, ó. quem é rápido é o senhor, né? Ele pega, você viu? Eu tava conversando assim, tim. Fica tudo muito fácil, Mas ele né? não Muito falou bom. físico como mesmo. Eyes of the Tiger, escuta.
Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Quero que você siga o Rodolfo. Atenção, o Rodolfo faz um tratamento, um acompanhamento maravilhoso. Você tem que conhecer, né, o Instagram do Rodolfo. @Rodolfo Beltrame. É muito fácil. @Rodolfo Beltrame. Aí, obrigado, viu? Obrigado a você, Padre Juarez. Obrigado, viu? Prazer. Doutora Albertina, que alegria, doutora Albertina, que olha, você vai seguir a doutora Albertina, doutora Albertina Duarte Takiuti. Takiuti. Olha, ela é portuguesa, mas é japonesa também. Também. Tá vendo? A metade, né? Metade. Obrigado, viu, doutor? E olha, doutor Juliano Garbuccio, obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mesmo. Olha, você vai procurar o doutor e seguir ele, olha lá, ó, @julianogarbuccio.adv no Instagram. E a doutora Alessandra Oldani no Instagram, @doutora_dra.aleoldani. Aleoldani, tá lá? Muito obrigado, viu? Obrigada, eu mesmo. que agradeço. Obrigado a vocês, muito bom mesmo o programa hoje. Aumenta o som porque acabou o programa.